This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Deu pra ouvir a alegria da minha voz? A alegria de gente que tá com emprego. Então... Olha só, gente. Milagres acontecem. Voltei a ser assalariada, Brasil. É isso. O mundo está em paz novamente. Mas isso não quer dizer que não é pra vocês não nos apoiar. A gente ainda precisa. Porque ainda assim é assalariada. Ainda não somos burguesa safada. Não. Gente, o único recado que eu tenho pro episódio de hoje é que eu comecei escrevendo sobre uma pessoa só, que é o Stuart Angel. E eu comecei a falar dele, e era o primeiro roteiro que eu ia fazer, e eu comecei a mergulhar em outros casos. E aí, basicamente, eu trouxe 2 casos que são a vitrine da que aconteceu, né, durante a ditadura no Brasil, que são exemplos de pessoas que foram assassinadas no regime militar. Porque, como vocês sabem, essa semana aí é o aniversário do golpe militar no Brasil. E é isso, né, gente? Depois do presidente que a gente teve aí, enaltecendo esse período nefasto e horrível que nunca deveria ser enaltecido. A gente mais do que nunca tem que falar sobre isso, né? Sobre essas pessoas que foram assassinadas. Então, se preparem, é isso. Essa semana a gente recebeu um comentário que dizia assim: militam demais, não vou mais ouvir. E, bom, é isso, né? Quem ainda tá aqui e não gosta, hoje é o dia de você ir embora, porque eu não vou poupar aí em botar na conta de quem apoia o Bolsonaro, que o que vocês apoiam é também a tortura e a morte de pessoas inocentes e até crianças. Então, gente, fica aí o aviso de muita coisa horrível pra este episódio, e eu espero que mais pra frente a gente possa fazer outros, sim, porque tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. Muita coisa pra falar. Muita. Então aqui é um resumo, basicamente, de 2 casos muito famosos. E não sei se tem algum comentário. Não, né? Primeiro me preparando psicologicamente só. Se preparem, gente, porque vocês sabem, né? É isso aí. Então, bora para o episódio de hoje. O período da ditadura militar no Brasil foi de muita repressão violenta e violação dos direitos humanos. A gente não vai dar um resumo aqui do que foi o golpe no Brasil, porque tem já bastante gente fazendo um trabalho muito bom sobre isso. Inclusive, eu recomendo os podcasts. O Vira Casacas fez um episódio especial essa semana sobre a ditadura militar brasileira. E tem um episódio, como é que é o nome? É o Cálice, né? Que Isso. é um podcast, Cálice é muito bom, que é sobre a morte do diplomata José Jobim, que foi assassinado também pela ditadura. E, enfim, tem muita gente aí fazendo um trabalho bacana, falando detalhes sobre isso. Então eu quis trazer, basicamente, casos de pessoas que foram assassinadas e viraram um símbolo político por conta disso.
Torturas, assassinatos e desaparecimentos eram comuns durante o regime, que durou 21 anos, e, segundo registros, o Gregório Bezerra foi a primeira pessoa a ser torturada imediatamente depois do golpe de 64. Foi literalmente no dia seguinte ao golpe. Ele era uma figura importante de militância comunista e de oposição ao governo militar, e foi por isso que ele foi preso em Pernambuco enquanto ele tentava organizar um grupo de resistência campesino. O Gregório foi levado a Recife, onde ele foi arrastado pelas ruas e espancado, enquanto o tenente-coronel do exército Daci Villoc Viana incitava a população a linchá-lo. O Gregório foi amarrado com cordas pelo pescoço, com 3 pontas puxadas ao mesmo tempo por soldados, e ele foi agredido com paus e canos de ferro. Seus pés foram mergulhados em ácido e em seguida ele foi obrigado a caminhar sobre pedras. Tudo foi televisionado naquela noite e o espancamento só parou porque as freiras de um convento próximo foram intervir e se queixaram com o exército, né, diretamente. O Gregório ficou preso até 69, ele não morreu ali, né, não foi morto, felizmente. E aquele dia 2 de abril ia ficar conhecido em Pernambuco como o Dia da Vergonha, por conta disso. Ele foi um dos presos políticos do regime militar entre os 15 que foram trocados no sequestro do diplomata americano Charles Burke Elbrick, que a gente vai comentar sim sobre esse caso, porque ele está relacionado com o caso do Stuart. Mas antes de falar desse sequestro, a gente vai voltar a falar sobre os números dessa época, né, que foi a mais vergonhosa da política brasileira, que eu acho que muita gente não tem essa dimensão, né? Muita gente fala assim, comparado com outras ditaduras foi pouca gente que morreu. Cara, não interessa, uma pessoa é muita, sabe? Não existe isso, pouca gente. Eu convido todo mundo que tem esse pensamento, a pegar, abrir na Wikipédia, tem uma página que é uma lista de pessoas assassinadas e desaparecidas pela ditadura militar do Brasil, e scrollar aquela página até embaixo, olhar na foto de cada uma daquelas pessoas ali, e você dizer pra família dessas pessoas que foi pouca gente que morreu na ditadura militar brasileira. Então, assim, eu acho um absurdo a banalização do que foi essa época terrível, né? Bom, uma coisa que eu acho, inclusive, bem legal de falar, né, que a gente tava falando, que você falou das freiras que interviram no convento. Isso já é um dos filmes que eu mais gosto. Que, enfim, vou tentar lembrar o nome dele agora. Que é A Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação, ela ganha um empenho muito grande nos anos 60 aqui no Brasil, porque os católicos, os padres, freiras católicos, eles seguiam essa teologia, que era uma abordagem teológica cristã, que enfatiza até hoje, né, porque hoje em dia ainda existe, a libertação dos oprimidos. Então, eles se preocupavam com questões socioeconômicas, preocupação social, enfim, né? Os povos originários e tudo mais, né? E não de uma maneira de, tipo, trazer isso como católicos. Ele não queria transformar essas pessoas em católicos, né? Mas queriam proteger, porque eles acreditavam que, independente do sistema que rolava, né, que era a ditadura, eles queriam essa proteção. Aí tem um filme que é baseado no Frei Beto, que eu amava os livros dele e tal, que chama Batismo de Sangue, que fala sobre esses frades na época, alguns frades na época que seguiam a teologia da libertação e que foram também presos pela ditadura e tal, sabe? Sim. É bem interessante. Muitos líderes religiosos, não só católicos, né? A gente tem o exemplo sim. aqui, mas também foram bem importantes nessa questão da resistência, da ditadura também, né? Sim. E também, muitas pessoas também esquecem de falar e falam assim, mas os militares não tinham escolha. Tinham, porque teve muito militar que foi contra a ditadura e inclusive foi morto por conta disso, né? Eles viraram dissidentes e tal, e acabaram sendo mortos justamente por se posicionar contra a ditadura militar, né? Então, eu acho que também é uma desculpa de covarde, assim, isso de eles estavam seguindo ordens. Porra, não existe isso, sabe? É bem, bem absurdo mesmo. Sim. Bom, em 2011, a ex-presidenta Dilma Rousseff criou a Comissão Nacional da Verdade, um órgão que foi responsável por pesquisar e analisar os documentos do regime militar para identificar suas vítimas, torturadores e executores. O relatório da comissão foi entregue em 2014 com a lista de nomes de pessoas que foram mortas ou desaparecidas.
são 434 pessoas entre 191 assassinadas e 243 desaparecidas. Entre os que sofreram tortura, a Human Rights Watch calcula que foram em torno de 20 mil pessoas. Sim. Dentre as vítimas torturadas pela ditadura militar, estão até mesmo crianças e bebês, como um caso mais conhecido sendo o de Carlos Alexandre Azevedo, preso com seus pais em 74, quando tinha apenas 1 ano e 8 meses de idade. Ele foi torturado no DOPS, em São Paulo, e seu trauma levou a uma vida de depressão e fobia social que culminaram em seu suicídio em 2013. Outra prática comum na ditadura era o sequestro de crianças filhas de militantes da oposição, que então eram entregues a famílias de militares. Tipo, por exemplo, um exemplo disso é que inclusive é relatado no filme do Marighella, né, que chega um momento que os militantes, eles abandonavam as famílias, entendeu? Uhum. E justamente isso era... por esse medo, né? Por esse medo. E aí também, isso era um conflito também muito familiar, do tipo, ok, você vai me largar, né? Largar seu filho por causa disso, né? Então rola, assim, esse embate, inclusive, do tipo, abdicar da sua vida pessoal, abdicar da sua própria vida, sabe? Sim. Né? Os militantes da época. E... eu acho, pra mim é absurdo, tipo, você pega, cara, eles torturavam bebês, assim, criança. Teve um caso de uma mulher que foi espancada na frente dos 2 filhos pequenos, sabe? Foi torturada na frente dos filhos. E aí essa galera enche a boca pra dizer que é a favor da família, sabe? Mano, você... Sim. Eu quero que o Mike vai tomar no cu. Sério, hoje eu tô na base do ódio depois de fazer esse Nossa, roteiro. Inclusive, esse lance de distanciamento de filhos me lembrou aquele filme também. Eu gosto muito de filmes sobre esse tema. O ano que meus pais saíram de férias. Bem interessante também, Não lembro gente. desse. Vou procurar. Que fala de um menino, né? Que inclusive tem o Caio Blá, enfim. Que ele tem 12 anos por aí. E aí, de repente, os pais dele saem de férias do nada, né? Então, aí é isso, né? Sobre esses pais, né? Sobre ele lidando com essa ausência dos pais do nada. Sendo que os pais, na verdade, estão fugindo dele, né? Pra não pegarem ele. Sim. E o avô, né? Que também cuida, enfim, é isso. Muito bom. O jornalista Eduardo Reina investigou e mapeou o sequestro de 19 bebês, crianças e adolescentes e contou as suas histórias no livro Cativeiro Sem Fim, que foi lançado em 2019. Esse livro também contém relatos de 6 pessoas que foram torturadas por militares ainda na infância. Segundo a pesquisa do Eduardo, a ordem era de matar filhos de guerrilheiros, mas muitas vezes os militares não cumpriam essa instrução e colocavam as crianças para adoção. Dezenas de crianças indígenas também foram sequestradas e entregues a outras famílias longe de suas comunidades. E esse número de vítimas da ditadura também não inclui as dezenas de indígenas que foram assassinados também, né? Porque eu imagino que o relatório seja só de assassinatos políticos, né? As comunidades indígenas que sofreram um horror também acabaram não entrando nessa conta. Que a gente também tem aí mais um tema para abordar em outro episódio também. Acho que só a questão indígena durante a ditadura militar já rende um episódio também. E, bom, uma das vítimas que virou símbolo da tortura e assassinatos cometidos por militares durante o regime foi a de Stuart Angel. O seu pai, Norman Jones, era americano e a sua mãe, a Zuleika Angel Jones, conhecida como Zuzu Angel, era uma famosa estilista e figurinista brasileira. O Stuart tinha dupla nacionalidade brasileira e americana e quando adolescente ele foi bicampeão carioca de remo pelo Clube de Regatas do Flamengo. E quando adulto, ele entrou para estudar economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que ele acabou largando os estudos por conta do golpe militar e ele, no final dos anos 60 e início dos anos 70, entrou para o grupo MR8, que era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que era uma organização marxista que atuava em conjunto com o movimento estudantil e organizava a luta armada de resistência contra a ditadura militar. Bom, em 18 de agosto de 68, o Stuart se casou com a Sônia de Moraes, que também fazia parte do MR8. Os dois haviam se conhecido em 62 em manifestações e reuniões de militantes de esquerda. Sônia foi presa em 1 de maio de 69 em uma manifestação da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Ela foi levada para o DOPS para o interrogatório e em seguida para o presídio feminino São Judas Tadeu.
Foi solta apenas em 6 de agosto de 69, após ser absolvida pelo Superior Tribunal Militar por unanimidade, passando a viver de forma clandestina com o pseudônimo de Esmeralda Siqueira Aguiar. Em 1970, ela se exilou na França, onde estudou cinema e fotografia e ensinava aulas de português. Ela voltou para o Brasil em maio de 71, quando ficou sabendo que Stuart havia sido preso e estava desaparecido. Stuart havia sido acusado de participação no sequestro do diplomata Charles Burke Elbrick, que aconteceu em setembro de 69. O sequestro foi organizado por membros da Organização de Dissidência Comunista de Guanabara e Ação Libertadora Nacional. Na época, os militantes estudantis Franklin Martin foi quem idealizou o plano em conjunto com Sid Benjamin. O plano inicial era exigir a libertação de Vladimir Palmeira, um dos principais líderes do movimento estudantil que articula as manifestações contra a ditadura. Ele descobriu que o trajeto que o diplomata fazia todos os dias de casa para a embaixada era sempre o mesmo, e isso tornava muito fácil elaborar um plano para sequestrá-lo. Bom, com o plano definido, eles pediram ajuda logística e militar para a Ação Libertadora Nacional de São Paulo, que enviou um de seus líderes, o Joaquim Câmara Ferreira, e um de seus guerrilheiros, que era o Virgílio Gomes da Silva. O sequestro, então, aconteceu no dia 4 de setembro, e levou apenas 20 minutos para ser executado, assim, eles fizeram um negócio sem falhas mesmo, foi na primeira tentativa. O diplomata foi ferido com uma coronhada na testa, quando ele tentou fugir, e eles deixaram uma carta de exigências com o motorista do diplomata, né, do Charles, e o levaram até uma casa onde ele seria mantido em cativeiro. 13 pessoas estavam envolvidas na ação do sequestro. Essa carta que eles combinaram juntos, né, foi escrita por Franklin Martin, sob supervisão do Joaquim Câmara, e nela a LN, a dissidência, que estava assinando tudo como MR8, em referência ao MR8 de São Paulo, né, o outro grupo revolucionário, eles assumiam a autoria do sequestro e denunciavam os crimes e torturas da ditadura. Essa carta foi lida em cadeia nacional de rádio e televisão. E, assim, eu não queria colocar a carta na íntegra, mas é uma carta tão boa. É uma carta tão, assim, ó, você sente a revolta nela, sabe? Que, assim, não tem outra opção, gente. Eu vou ler a carta na íntegra, assim como os jornalistas daquela época tiveram que fazer. E ela diz o seguinte: grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária, que avança a cada dia e que ainda esse ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para seus exploradores, a esperança e a certeza da vitória para o meio dos explorados. O Sr. Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, aliados aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios que se enriquecem cada vez mais criaram e mantêm o arroxo salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rapto do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que essa é uma luta sem tréguas, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Estamos na Semana da Independência.
O povo e a ditadura comemoram de maneiras diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma, quer jogar areia nos olhos dos explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, exploração e repressão em que vivemos. Pode-se tapar o sol com a peneira? Pode-se esconder do povo a sua miséria quando ele a sente na carne? Na Semana da Independência há 2 comemorações, a da elite e do povo, a dos que promovem as paradas e as dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender às 2 exigências, o senhor Burke Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas 2 exigências são: a libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários entre os milhares que sofrem as torturas nas prisões quartéis de todo o país, que são espancados, seviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível. Não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Esses não serão libertados, é lógico. Serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores do ponto de vista do povo, mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito do ponto de vista da ditadura e da exploração. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões do país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos as 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa ou não houver resposta nesse prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado. Os 15 companheiros devem ser libertados, estejam ou não condenados. Esta é uma situação excepcional. Nas situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre arranjam uma fórmula para resolver as coisas, como se viu recentemente na subida da junta militar. As conversações só serão iniciadas a partir de declarações públicas e oficiais da ditadura de que atenderá às exigências. O método será sempre público por parte das autoridades e sempre imprevisto por nossa parte. Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em cumprir nossas promessas. Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando, põe as barbas de um molho. Agora é olho por olho, dente por dente. Gente, caralho, mano, eu li essa carta, eu senti o ódio no coração que eu imagino que essas pessoas sentiam nessa época, porque eu não consigo nem imaginar, na verdade, né? Tipo, a frustração e o, né, como você é viver nesse tipo de repressão, assim, tão dura que tinha nessa época. Uhum. Bom, os 15 presos políticos pedidos em troca do embaixador eram Luiz Travassos, José Dirceu, o Zé. Sim. Vladimir Palmeira, líderes estudantis. José Ibrahim, líder sindical operário. Flávio Tavares, jornalista. Gregório Bezerra, dirigente do PCB em Pernambuco. Onofre Pinto, dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária e ex-militar. Ricardo Vilas Boas, né? Esse daí é o... Não, é o músico. Confundindo. É ele mesmo. Ele músico. Integrante da dissidência MR8. Ricardo Zaratini, engenheiro ligado a movimentos sindicais do Nordeste. Rolando Frati, do PCB. Agronauto Pacheco, da LN. Mário Zanconato, do Comando de Libertação Nacional. Ivens Marchetti, do MR8. Leonardo Rocha, da LN. E Maria Augusta Carneiro, do MR8 e Dissidência. O governo militar já sabia onde o diplomata estava sendo mantido em cativeiro, mas acataram as exigências da carta por medo que ele fosse morto.
Com a chegada dos presos no México, Charles Elbrick foi solto no sábado 6 de setembro, nas proximidades do estádio de Maracanã, durante a saída de um clássico América versus Fluminense, para que os sequestradores pudessem desaparecer mais rápido no meio da multidão. Nessa época, o Fluminense fazia multidão. O povo ainda tinha esperança no Fluminense. Hoje em dia, talvez, não seria uma multidão. Tá triste. Hoje em dia, seria facilmente identificável. Desculpa aí, Fluminense, tá? Não quero xingamentos. Obrigada. Eu sou corintiana, eu tô fodida, tá, gente? Nem me venham. Eles chegaram a ser perseguidos por militares, mas conseguiram escapar. Cara, cagados também, né? Porque... Nossa, muito na cagada. Porque assim, tipo, às vezes... E é uma coisa que eu acho... Eu falo, galera, calma aí. Que a galera, dependendo de alguns textos, de filmes mesmo, alguma coisa que tira... Óbvio que militar é burro. A gente sabe disso. Mas... Sim. Tipo, a inteligência deles... Obviamente tô dizendo na época, né, gente? Enfim, vocês entenderam o contexto que eu quis dizer isso. Mas a inteligência deles da época era, assim, muito boa. Entendeu? Sim, Por isso que eles pegavam uma galera, né? Era Por isso que eu falo que né? tem uma galera que eu falo, mas, gente, foi cagada aí que você não foi pego, porque puta que pariu. Sim, e tanto que, assim, eles... uma coisa, né, da ditadura é que não interessa se eles estavam certos, eles iam torturar até a pessoa falar alguma coisa, sabe? Eles sabiam quem estava envolvido, eles tinham pessoas que ficavam paisando, infiltradas, movimento estudantil, enfim, né, gente? Então... Assim, não era difícil pra eles também descobrir coisas, né? Era difícil pegar quem tava liderando, às vezes, né? Que conseguia aí ter mais recurso pra se esconder e tal. Mas, tipo, os militantes, sim, a galera que era estudante, sabe? É que nem você falou, essas pessoas iam largando a vida própria delas porque não tinha como conciliar as coisas. Porque ou você luta pela liberdade que você... né, tá lutando ali a favor do povo e do país, enfim, da democracia, ou você vive ali uma vida. Conformidade, sabendo que teus amigos estão lá sendo torturados, que tem gente sendo assassinada, sabe? Então... Eu vi um tempo atrás um documentário, não vou saber qual. Gente, que nem eu falei, teve uma época, sabe hiperfoco? Eu tive muito hiperfoco em ditadura. Sei. Então eu vi muito bem hiperfoco. Pois é. Então, tipo, eu acho que o nosso podcast só existe por causa do hiperfoco, inclusive. Basicamente. Todo caso que vocês escutam aqui é porque eu tive um hiperfoco em num dia da semana e eu, vou ter que ler tudo sobre este caso e escrever sobre ele. Nossa, assim, eu mandando mensagem, amigas, então, era pra ser o mini, saiu 10 páginas. Basicamente isso. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu lembro que teve um documentário que eu vi que era sobre filhos da ditadura, sabe? Os filhos de revolucionários dessa época. E existe uma gama de filhos, tipo, nossa, meu pai foi um herói e meu pai foi um cuzão, entendeu? E eu entendo a galera que o meu pai foi um cuzão, e não porque eles eram a favor da ditadura ou coisas do tipo, essas crianças, mas sim porque, mano, eles falaram, deixou minha mãe, sabe? Sim, a gente passou fome, a gente passou fome, a gente, sabe, eu perdi, ou o inverso também acontecia, ou os dois, né, que nem rola também nesse filme, né, então, eu imagino que é um conflito fudido também por conta disso, e aí... Entender também os que abandonaram, sabe? Os militantes que abandonaram. Eles estavam pensando em salvar a família, né? Exato. Porque eles sabiam que se ficasse ali tendo contato com a família era um alvo. Com certeza era um alvo. E aconteceu, como a gente comentou, né? Crianças, mulheres grávidas foram assassinadas. Então, assim... É complicado. Bom, no ano seguinte, teve, em 70, né? Eu não sabia disso, mas teve outro diplomata que também foi sequestrado. Deu tão certo primeiro, que a galera falou... Tinha tanto diplomata disponível, assim, pra ser sequestrado. Olha, deu certo, vamos fazer de novo. Não, e assim, porra, sequestrou o primeiro diplomata... Seria inteligente... Olha a inteligência aí, que talvez não seja inteligente tanto. Mas seria inteligente... Porra, primeiro diplomata foi sequestrado, vamos ficar de olho nos outros? Ia ser de bom tom. Assim, querendo ou não, eles são responsabilidade do país deles, né? Então, assim... entendo. Né? Teria que ser uma segurança privada mais resistente, né?
Mas enfim, a Ação Libertadora Nacional fez isso no Rio de Janeiro. Gente, vou tentar falar o nome do homem aqui, mas desculpa aí se eu errei. Ehrenfried Anton Theodor Ludwig von Hohenlohe. Por Da esses Alemanha. nomes, vocês devem imaginar assim, era um diplomata alemão. Ah, tá. E ele foi trocado por 40 presos políticos. 40 pessoas. Se eu fosse o americano, eu ficaria puto. Tô valendo menos? Vale só 15 pessoas. O outro ele tá valendo 40. Né? Fiquei nesse lugarzinho merda, preso dias. 3 dias ele ficou, o americano ficou preso. 3 dias pra um gringo que vivia bem. Verdade. Bom, o alemão... E aí, entre essas 40 pessoas, entre eles estava o Fernando Gabeira, que na época era repórter do Jornal do Brasil. Ele tinha participado do sequestro do diplomata americano. Em 79, ele escreveu o livro O que é isso, companheiro? Onde ele relata Maravilhoso o episódio. este livro. E Eu o nunca filme li. também. O filme eu vi há muitos e muitos anos. Então, o filme do mesmo nome foi baseado no livro e lançado em 97 e é estrelado pelo Pedro Cardoso e Fernanda Torres, que são maravilhosos. E eu sei que eles mudam várias coisas, né, no filme e tal. Sim. Aquela coisa, né? Mas eu achei ok, gente. É porque... Filme tem que ser filme, porra. Exato, sabe? Eu fico muito Você tem puto com a galera. Ai, gente, é que nem, tipo, quando eu gostava de Harry Potter... Nada a ver. Mas quando eu gostava de Harry Potter, a galera... Nossa, mano, por que botaram umas escadas que se mexem? Porque é visual, mano. Pelo amor de Deus. Exato, é outra mídia. Você tem que trazer coisas pra aquela mídia ali, né? Enfim. Exato. Fica aí a indicação, gente, de filme. Assistam essa semana aí, O que é isso, companheiro. Eu vou rever, porque eu Nossa, assistia mano, muito. já foi citado 4 filmes aqui até agora. Olha aí, gente, faz um catálogo lá no Letterboxd de filmes que a gente já indicou no podcast. Olha aí, uma boa ideia, né? A gente pode fazer. Podemos fazer. Ninguém pode fazer, não vai ser eu. Porque eu fiz a minha conta lá e não mexi, sabe? Eu botei, 3 filmes e não mexi mais. Mas aí vai ter umas indicações bizarras, que às vezes eu indico um filme bizarro, mas ok. Filmes citados, não quer dizer que a gente indica 100%, filmes citados. E daí pode ter outra que é filmes indicados, selinho de aprovação do Mil e um Crimes. Bom, mas aí em 71, os militares ainda estavam procurando os responsáveis pelo sequestro do americano, e o Stuart Angel foi apontado como sendo um deles. As fontes, assim, variam, né? Tem gente que diz que ele estava envolvido, outras pessoas que não. Eu acho que não, era só porque ele estava envolvido com o grupo que foi responsável mesmo. Em 14 de maio de 71, ele foi preso e levado por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica, que eram conhecidos como CISA, para a base aérea do Galeão, para interrogatório. Eles queriam encontrar o Carlos Lamarca, que era líder do MR-8 e um dos revolucionários mais procurados pelo regime militar, e acreditavam que o Stuart tinha essa informação. Ele se negou a falar qualquer coisa e foi submetido a uma sessão de tortura que culminou em sua morte. Bom, a versão mais conhecida e difundida de sua tortura e morte foi dada pelo ex-guerrilheiro Alex Polari, também preso no local, que assistiu da janela de sua cela às torturas feitas contra Stuart. Ele foi amarrado a um carro e arrastado por todo o pátio do quartel. Em alguns momentos, entre risos, as perguntas e as chacotas feitas pelos militares, ele era obrigado a colocar a boca no escapamento do veículo e aspirar a fumaça que saía. Depois disso, ele foi deixado no chão, com ferimentos extensos pelo corpo inteiro, implorando por água até a sua morte. O corpo de Stuart nunca mais foi recuperado por sua família, e sua mãe, Zuzu Angel, a partir do desaparecimento, iniciou uma luta contra o regime militar. O livro Desaparecidos Políticos, de Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa, aponta 2 versões para o desaparecimento do corpo de Stuart. A primeira é de que teria sido transportado por um helicóptero da Marinha para uma área militar localizada na Restinga de Marambaia, na Barra de Guaratiba, próximo à então zona rural do Rio de Janeiro, e jogado em alto mar. Mas, de acordo com outras informações, o corpo de Stuart teria sido enterrado como indigente, com o nome trocado, no cemitério de um subúrbio carioca, provavelmente em Auma. Isso daí, provavelmente você vai falar, né, do filme. Mas... sim. Então nem vou falar agora. Não, na verdade, pode falar. Eu não citei falar. o filme aqui, eu só ia comentar.
Mais um filme na lista. Mais um filme aí na lista, que é o Zoend. Eu lembro que esse daí eu fui ver no cinema até. Esse aí eu não assisti. Esse aí eu fui ver no cinema. Eu lembro disso porque foi um filme muito marcante, sabe? Tava na adolescência. Sabe quando você vai com sua amiga no cinema e você quer ver um filme e tá tudo esgotado? E aí você fala, bom, vamos ver esse filme brasileiro. Sim. Não, porque eu morava em cidade que não tinha cinema, né? Então... Ai, amiga, puta que pariu. A vida da pessoa no interior do Brasil é isso, né, minha gente? Eu reclamando com um pouco da Ai, nossa, não tinha ingresso pro filme que eu queria. Na minha cidade nem cinema tinha. E aí... Que desgraça, né, mano? É isso. Hoje em dia tem cinema lá. Ó, evolução. Evolução. Chegou a tecnologia em Frederico Westphalen. A nossa grande estrela de Frederico Westphalen. Mas enfim, eu lembro que eu fui ver esse filme e aí eu saí pesquisando depois. Porque eu lembro que rolou muitas entrevistas, né, na época. Porque também tem a participação da Luna Piovani. E ela interpreta a Elke Maravilha. Porque... A Elke Maravilha era a melhor amiga da Zuzu Angel. A Zuzu Angel, ela era uma estilista, né, da época. Sim. Né? Então, ela tinha um nome muito grande. Porque ela não concordava que o filho se metesse nessa, óbvio. Porque nenhuma mãe vai falar, não, tinha vai, medo, filho, né? Óbvio. Vai lá, filho, vá contra os militares. Não, né? E tal. Mas ela vestia, tipo, todos os tipos de pessoas ricas que existiam. Inclusive mulheres militares, enfim. Ela tinha um nome muito gigante. E nesse período, a Elke Maravilha ajuda muito a Zuzu Angel, sabe? A Elke, ela era modelo, né? Na época. E não era a Elke Maravilha que a gente conhece hoje em dia, né? Não sei se todos conhecem, deveriam conhecer. Acho que não, acho que a geração mais nova não conhece a Elke. Gente, ai, que triste. Eu também acho, porque ela era uma figura incrível. A Elke ela era maravilhosa. É que na época, tipo, pra quem não conhece a Elke Maravilha, era uma pessoa que tava direto nos programas de televisão e tal, e ela tinha uma persona quase drag queen, né? Era uma drag queen. Era uma drag queen, né? Eu considero ela como uma drag queen. É verdade, eu também considero. Porque, putz, gente, aquela montação que a mulher fazia era um negócio... Nossa, maravilhoso. E aí, na época, ela era modelo. E ela ajudava a Zuzu Angel nesse período também, né? Enfim, então... O filme é bem interessante porque mostra essa perspectiva de uma mãe, né, correndo atrás dessas informações de um filho, né, e que a gente pega também muito do que a gente falou dos familiares, né, porque não eram só filhos, eram mães, irmãos, porra, sabe, você não quer isso pro seu filho, né, enfim, então é outra dica de filme maravilhoso sobre. Quem faz a Zuzu é a Patrícia Pilar. Também perfeita, inclusive muito perfeita. O filho é aquele Daniel de Oliveira. Isso, tem a Leandra Leal. Nossa, gente, só gente boa nesse filme. Sim, a Leandra Leal, se não me engano, é a namorada dele. Né? A Sônia, a esposa dele. Esse livro, né, O Desaparecidos Políticos, também aponta o nome dos responsáveis pela tortura e morte do Stuart, que eram os brigadeiros João Paulo Moreira Burnier e Carlos Afonso de la Mora, o tenente-coronel Abílio Alcântara, o tenente-coronel Muniz, o capitão Lúcio Barroso e o major Pena, todos do CISA, o capitão Alfredo Poeck, do Centro de Inteligência da Marinha, Mário Borges e Jair Gonçalves da Mota, agentes do DOPS. E em 2013, mais um nome foi descoberto, porque ele usava um pseudônimo, né? Então se juntou aos demais citados após o cruzamento de dados com depoimentos de sobreviventes, que é o do sargento Abílio Corrêa de Souza. A Sônia, né, a esposa do Stuart, voltou para o Brasil quando ela ficou sabendo que ele havia desaparecido. E ela imediatamente retornou para a luta armada. Ela falou, foda-se esta merda. E ela se juntou à Ação Libertadora Nacional. Só que ela foi presa em 73 com o então namorado e também integrante da ALN, o Antônio Carlos Bicalho Lana. E os dois foram torturados e executados no DOI-CODE de São Paulo. Seus corpos foram exibidos às portas do DOI-CODE para servirem de exemplo, e a versão oficial era de que eles tinham morrido em um tiroteio. Porque tinha muito isso, né? A ditadura matava e falava, a pessoa morreu num acidente, a pessoa se suicidou, não sei o quê. Era muito também esse lance de troca de tiros, que a pessoa acabou indo lá... Só que a pessoa tinha sido torturada por dias e depois executada, né, com tiros. E eles falavam, não, foi troca de tiros. Então, é o modus operandi da polícia até hoje, né?
Polícia Militar tá aí seguindo o caminho do, né? Sim. Do exército desde Só essa que época. hoje em dia eles ainda tentam disfarçar um pouco as Né, torturas. nem Mas tanto. enfim, as torturas... Inclusive, leiam também Rota 66. Muito bom. Mas enfim, que mostra como as coisas foram reproduzidas até hoje. A Zuzu Angel cobrava o governo militar para conseguir informações de onde estava o corpo de seu filho. Ela também usou seu trabalho com moda para denunciar os crimes da ditadura, com um desfile de coleções feitas com roupas estampadas com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e motivos bélicos. O anjo ferido e amordaçado em suas estampas tornou-se também um símbolo do filho. Zuzu chegou a realizar em Nova York um desfile protesto no consulado do Brasil. Sua gama de clientes envolvia pessoas famosas como Liza Minnelli e Joan Crawford, e Zuzu aproveitava sua notoriedade para chamar atenção para os assassinatos de Stuart. O caso também acabou chegando no Senado dos Estados Unidos através de um discurso do senador Edward Kennedy, a quem Zuzu fez chegar a denúncia da morte do filho. Contam que certa vez ela tomou da mão de uma aeromoça o microfone de bordo de um voo para anunciar aos passageiros que desceriam ao aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, país onde se torturavam e matavam jovens estudantes. Um ponto também importante é que vocês devem pensar, caralho, né, o governo brasileiro, ela tinha liberdade para protestar. Mas acontece que Zuzu era... Era uma figura pública muito importante. Era uma figura pública muito importante, com muito dinheiro. E era uma figura internacional. Também, né? Exatamente, internacional. Enfim. Mas eles deram jeito, né? Porque, imagina, ela fazendo toda essa pressão, a busca dela só acabou com a sua morte em 14 de abril de 76. Olha que conveniente ela morrer tão pouco tempo depois, né? O que será que aconteceu? Sim. Um acidente de carro, nossa, que inesperado. Na estrada da Gávea, no Rio de Janeiro. Uma semana antes do acidente, a Zuzu havia deixado na casa do Chico Buarque um documento que ia ser publicado, que deveria ser publicado caso algo acontecesse com ela. E nesse documento estava escrito assim: se eu aparecer morta por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho. E ela estava completamente certa, porque a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos emitiu um relatório em 2007 com depoimentos de 2 testemunhas que afirmaram ter visto o carro da Zuzu ser fechado por outro e jogado para fora da pista. E atualmente é reconhecido que a Zuzu Angel foi outra vítima assassinada pelos militares da ditadura brasileira, justamente para calar ela, mas eles tinham que fazer de um jeito que não fosse tão óbvio, né? Exato. Então, foi isso, gente. Então, é isso, sabe? As pessoas que eram poderosas poderiam correr o risco, né? Só que não era da mesma maneira, sabe? Nunca. Exato. Enfim. Isso acontece até, aconteceu até de, não necessariamente matarem a pessoa, mas destruírem a carreira dela. Isso aconteceu com o Simonal, inclusive, sabe? Enfim, quanto o artista teve que procurar asilo político, né? Porque... E às vezes, tinha uma técnica, por isso que eu falei do Simonal, que eles faziam, que era fazer eles serem odiados, as pessoas serem odiadas pelo próprio meio. Então, eles não torturavam fulano. Eles não torturavam o cara. Mas eles descobriam informações. Eles soltavam o cara sem ser torturado. E falavam, ele que falou tudo isso de vocês. Ou seja... Bota o cara como entendeu? Que entregou os outros, né? Do Simonal dizem que aconteceu isso também, sabe? Que todos os músicos brasileiros deixaram ele num grande ostracismo, porque ele foi o grande X9. Mas, na verdade, eram os militares que faziam isso muitas vezes, porque isso daí fazia com que eles tinham um distanciamento social daquelas pessoas, e aí poderiam se matar, enfim, aconteciam várias coisas, entendeu? Porque eles eram vistos como traidores também, né? Ficavam isolados, né? Exato. Virava persona não grata. A outra figura que também é sempre lembrada é Vladimir Herzog, jornalista e professor e dramaturgo naturalizado brasileiro. Nos anos 70, ele assumiu a direção do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura e era professor de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também era militante do Partido Comunista Brasileiro e foi por conta disso que ele foi preso.
Vladimir soube pelo jornalista Paulo Marcum que o exército queria prendê-lo e concordou em se entregar para prestar depoimentos. Tipo, vou lá porque menos BO pra mim, né? E ele achava, nessa época aí final dos anos 70, ele já tava mais brando um pouco, né, a ditadura, assim. Eles já estavam querendo abrir mais a economia do país, enfim. E aí ele falou assim, eu vou lá, não tenho nada a temer, porque realmente ele nem era tão envolvido assim, né, tipo, ele era do partido, mas ele nunca tinha se envolvido em nenhum ato, nem nada. Então ele imaginou realmente que não ia ter problema ele ir lá. E não sei se contigo foi a mesma coisa, mas quando eu cursei jornalismo, ele é uma figura muito importante, né? Acho que toda faculdade de jornalismo não tem, assim, uma turma que você não tem uma aula especial sobre o Vladimir, né? Que foi... Exato. Tem até o prêmio de jornalismo, né? O Vladimir Herzog, que a gente tem algumas ressalvas sobre esse prêmio, mas enfim, não vou falar sobre isso. Bom, no DOI-CODE, o órgão de inteligência e repressão do regime militar, o Vladimir ficou preso com mais outros 2 jornalistas, Jorge Benigno Jatarri Duque Estrada e Rodolfo Oswaldo Konder. Ele negou qualquer ligação com o PCB, que na época atuava na clandestinidade. Os outros 2 jornalistas foram levados a um corredor, de onde puderam ouvir ser dada uma ordem para que se trouxesse a máquina de choques elétricos, e um rádio com uma música alta foi ligado para abafar o som da tortura. Rodolfo Konder, posteriormente, também foi torturado e obrigado a assinar o documento na qual ele afirmava ter aliciado Vladimir para entrar no PCB e listava outras pessoas que integrariam o partido. Vladimir nunca mais foi visto com vida e o Serviço Nacional de Informações recebeu a seguinte mensagem no dia 25 de outubro. Cerca das 15 horas, o jornalista Vladimir Herzog suicidou-se no DOI-CODE. Eu acho que, não sei se hoje em dia ainda tem, mas na época, né, tinha imagens disso, né, imagens... Foi vinculada a imagem nos jornais na época, né, até porque hoje... Era um lance diferente, tá, gente? De jornais e tal, não se preocupavam muito sobre a imagem ser muito impactante, nem nada do tipo, né? Então, eu via muito nos livros que tinham, sabe, de estudo da época. Isso, e é tão óbvio que não é, né, mano? Não, até hoje, se você procurar sobre ele, você vai ver a foto do corpo dele. É inevitável, assim, porque virou realmente um símbolo do absurdo que eram esses assassinatos óbvios, né, da ditadura. Conforme o laudo da Polícia Técnica de São Paulo, o Vladimir havia se enforcado com uma tira de pano, que seria a cinta do macacão que o preso usava, né, entre aspas, que foi amarrada a uma grade a 1,63 m de altura. Só que tem várias coisas aí, né? O macacão, antes de você ver a foto, se você procurar quer ver a foto, que é bem marcante da ditadura, né? O macacão dos prisioneiros do DOI-CODE não tinha cinto, porque ele era sempre retirado junto com os cadarços dos sapatos deles. Sim, inclusive é pra evitar, né? Exatamente, que a pessoa quer se suicidar pra não entregar ninguém, enfim, pra não ser torturada. E no laudo foram anexadas essas fotos, né, que mostravam, então, os pés do Vladimir tocando o chão com os joelhos dobrados. É uma posição que o enforcamento era impossível. Foi também constatada a existência de 2 marcas no seu pescoço que eram típicas de estrangulamento. O Vladimir era judeu e, segundo a tradição judaica, quem morre por suicídio não pode ser sepultado num cemitério judaico. Mas quando o corpo dele estava sendo preparado para o funeral, os responsáveis pela preparação do corpo e o rabino Henry Sobel, que era, na época, líder da comunidade judaica, eles viram essas marcas de tortura e eles decidiram que ele sim tinha sido assassinado, que eles não acreditavam na versão de suicídio e que o Vladimir ia sim ser enterrado no cemitério israelita do Butantã. E isso significava desmentir publicamente a versão do governo militar de um suicídio. Porque ele era uma figura pública, ele era um jornalista muito respeitado na época. E você tem ali o líder da comunidade judaica falando: não, ele vai ser enterrado no nosso cemitério, porque ele não se suicidou, ele foi assassinado. Você tá indo contra o regime militar, né? Então, como eu comentei ali, a história do Vladimir também é outro símbolo
desses líderes religiosos também, né, se unindo contra a ditadura. Deixa eu ver aqui. O registro do óbito de Vladimir foi retificado apenas em 2012, onde passou a constar que ele morreu em decorrência de lesões e maus-tratos sofridos em dependência do Exército de São Paulo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil em 2018 pela negligência na investigação do assassinato de Vladimir. Um grande ato em homenagem a Vladimir aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, e reuniu mais de 8.000 pessoas, além de artistas e intelectuais. O então secretário de Segurança Estadual, Erasmo Dias, bloqueou a cidade inteira com barreiras policiais, impedindo o acesso à catedral e o trânsito na cidade. Mesmo assim, as pessoas desciam de seus ônibus e automóveis e dirigiam-se a pé até a catedral, no centro da cidade. Apesar da repressão, a missa ocorreu silenciosamente até o seu final, onde milhares de pessoas se reuniram na escadaria, gritando slogans pela volta da democracia. Carros sem placa atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os participantes que tentavam sair da catedral em passeata, dispersando o movimento. O depoimento do Celso Miranda descreveu esse ato que foi chamado de interreligioso e também o clima de revolta e manifestação com o assassinato do Vladimir. E ele falou o seguinte: nas ruas de São Paulo, o clima era outro. Ainda na segunda-feira, cerca de 30.000 estudantes da USP, PUC e Fundação Getúlio Vargas entraram em greve. A garotada queria marchar pela cidade, mas aguardava a reunião com os jornalistas. Juntos, aprovaram a realização de um ato religioso pela memória de Vlado na sexta, dia 31. O cardeal Arns tomou a iniciativa, ofereceu a Catedral da Sé e disse que estaria lá. No dia seguinte, o povo estava na rua e com a missa fazia a primeira manifestação contra a ditadura após o AI-5. Um pouco antes da hora do culto, 2 secretários do governador Paulo Egídio Martins ainda procuraram o arcebispo de São Paulo e lhe pediram para cancelar o evento. Foi informado que existiriam mais de 500 policiais na praça com ordem de atirar ao primeiro grito. Se houvesse protestos, eles metralhariam a população, lembra Dom Paulo. A estratégia dos manifestantes era chegar à praça em pequenos grupos, evitando aglomerações. Cerca de 8.000 pessoas se espalharam pelas escadarias da Sé. As que conseguiram entrar viram o cardeal, o rabino Henri Sobel e mais 20 sacerdotes, entre eles Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Por isso que foi reconhecido como um ato interreligioso, né? Que ali várias figuras de várias religiões se juntaram para fazer essa manifestação em homenagem ao Vladimir. E o assassinato do Vladimir, obviamente, teve uma repercussão mundial e gerou uma onda de protestos na imprensa de diversos países. E isso iniciou um processo internacional em prol dos direitos humanos na América Latina e impulsionou um movimento pelo fim da ditadura militar. Eu achei interessante que, tipo, as pessoas falam, o assassinato do Vladimir foi importante para acabar a ditadura. E tem uma entrevista da esposa dele que ela comentou assim, mas isso não deveria ter acontecido. O Vladimir era muito mais importante em vida do que a morte dele foi, sabe? Você não justifica a morte de uma pessoa, né? Ter acabado. Até porque, gente, o que acabou a ditadura foram outras coisas, não foi, tipo, a morte do Vladimir, pelo amor de Deus. Já tava esse clima há muito tempo, né? Já tava, assim, escalando tudo isso, mas, enfim, né? Gente, toda vez que a galera se ilude, demais. Tipo, por exemplo, o impeachment do Collor, a galera jura que foi porque a galera saiu pintada no Direto Já. Gente, não. Até da Dilma, enfim, tudo isso é rolado dentro dos poderes. E aí, a gente é bando de bode expiatório. Enfim, desabafando. É isso. Em 2009 foi criado também o Instituto Vladimir Herzog, que tem 3 objetivos, que são organizar todo o material jornalístico sobre a história dele, para auxiliar estudantes, pesquisadores e outros interessados na vida e obra dele, promover debates sobre o papel de jornalista e também discutir sobre as novas mídias e ser curador do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que é um prêmio atribuído a trabalhos jornalísticos voltados à promoção da democracia, cidadania e direitos humanos e sociais. Eles também apoiam o lançamento de livros, né, sobre a ditadura, então eles são bem envolvidos nesse tema, né, obviamente. E é isso, gente. Eu queria ter colocado mais coisa
Queria deixar aqui como sugestão para vocês darem uma olhada no site da Comissão Nacional da Verdade, que, né, foi um órgão temporário, acabou em 2014, mas o site deles ainda é mantido, né, pelo Centro de Referência a Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. E lá tem os depoimentos na íntegra de todas as pessoas que eles conversaram, que são sobreviventes da ditadura e familiares de pessoas assassinadas na ditadura. Então tem muito, muito material lá para quem tiver interesse de dar uma olhada. Fica aí a indicação para todo mundo para ler, para não esquecer. Não esquecer jamais, né, para não se repetir. E é isso, gente. Não tem nada para sentir além de ódio e nojo da ditadura. E a todo mundo que apoia e apoiou a ditadura e faz menos caso e acha que não foi nada e acha que foi pouco, os mais sinceros vai tomar no cu. Porque não tem mais o que falar, é assim, vai pro inferno, sabe? Gente, não tem nem conversa, não tem conversa. E é um negócio bizarro, assim, porque morreu gente de todos os lados, não tem, sabe? No exército, os soldados que estavam ali estavam, tipo, morrendo também, galera. Vocês acham que tava tudo bem, sabe? E quem se fudia muito eram os grandões, assim como hoje, né, gente? Então, sim, permanece essa galera. E uma coisa que incomoda demais é que anistia no Brasil, né? Ninguém foi condenado pelos crimes da ditadura. Anos atrás, eu fui pro Chile, em Santiago tem o Museu da Memória, e lá você tem... Eu achei... É incrível, assim, é um lugar muito pesado, sabe? Eu acho que deveria existir todo o país latino que sofreu ali não só latino, né? Aqui também teve ditadura, enfim, aqui em Portugal. Todo o país que teve uma ditadura militar, uma ditadura que foi tão assassina, assim, ter um lugar, assim, pra essa memória, pra que isso não se repita, sabe? Tem o Museu da Resistência, né? Aqui em São Paulo. Em São Paulo, da né? Luz. Isso, perto da Luz. Assim... Adorei, mas eu não quero mais voltar, porque é bem pesado. Sim, exatamente. Mas eu acho que deveria ser obrigatório todo mundo. Mas eu acho, exatamente o que eu ia falar. Eu acho que todo mundo deveria ir. Assim, duvido que vá 2 vezes, mas eu acho que todo mundo deveria ir. Pelo menos uma vez. Porque, de fato, o Museu da Resistência ele foi feito onde era o DOI-CODE, aqui em São Paulo, né? Onde aconteceram a maioria dessas torturas, porque muita coisa era decidida aqui dentro do DOI-CODE, né? Então, eles pegaram... Gente, fica do lado da Luz. Eu lembro que eu fui um dia de terça, que normalmente terças aqui... terças ou quartas, aqui em São Paulo, os museus são gratuitos, né? Então, tem essa opção também, gente. Enfim, muito interessante pra gente ver nossa história, pra nos impactar mais diretamente, às vezes. E é isso. É isso, gente. Pau no cu dos Bolsonaro. Pau no cu. E é isso, né, gente? Pau no cu dos saudosistas, das viúvas da ditadura. E não tem conversa, gente. A pessoa começa com esses papinhos de a ditadura foi boa, manda tomar no cu. Fala assim, foi a Bruna que mandou, manda tomar no cu. A Bruna mandou você tomar no cu também, vai se fuder. Não tem conversa, gente. Não dá. Nesse nível não que a mesmo. gente tá, não dá. A pessoa tem informação na palma da vida. mão. Não, gente, 2024, você tem internet a hora que você quiser, leia as coisas, sabe? Então, não tem desculpa pra apoiador de ditadura. Não Quero seja mais burro. que se foda. Não seja burro, é isso. Então, bora para os comentários, né? Do último episódio. Isso! Vamos ver aqui, ó. Vou começar com os comentários do Spotify, né? Sim. Vamos lá. Uma coisa, assim, ó, que eu compartilho, que a Paula Pfister falou: gosto demais dos episódios de seitas, agora me dá um ódio profundo desses mundos morrerem só de velhos. Aquele sentimento de garantia de impunidade, sabe? Sim. Porque, de fato, eles não são, tipo, foi preso, morreu X, né? É sempre, morreu numa velhice, assim, deitadinho em sua cama, confortável. Não sofreu, sei lá, mano. Olha, teve uma doença horrorosa, entendeu? É isso que eu espero, né, dessa galera, sabe? Uma doença horrorosa, entendeu? Foi caindo tudo, sabe?
Tipo, os caras da ditadura, os general, essas porra morreram tudo de velho, essas desgraças, mano. Que ódio. Uhum. Bem isso. Deixa eu ver. Quer ler mais algum? Leio. A Lorena também falou: acompanho vocês desde 2020. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. E sempre quis ouvir um episódio sobre Sete Além. Olha o seu momento chegando. Obrigada, Jéssica, por fazer meu sonho de consumo se realizar. De nada. Amo vocês, meninas. Obrigada pela companhia durante todo esse tempo. Imagina, obrigada por você Obrigada acompanhar a você, gente. por tanto tempo. E, gente, mandem historinhas de Sete Além. Se quiser, pra facilitar, coloca ali no assunto Sete Além, né? E tal. Porque eu tô escrevendo, tipo, outras histórias, mas eu quero muito a história de vocês, assim, tá? Vai que... Entendeu? Ó, a Carolina também comentou sobre isso. Ela falou: esses dias eu ouvi um episódio do Luz Acesa falando de Sete Além. Já conhecia e nunca tive medo, mas dessa vez foi diferente. Eu senti que não poderia dormir enquanto ouvisse o EP, porque ia parar lá, mas também não conseguia parar de ouvir. Então eu só lutei contra o sono, ouvi até o fim e coloquei um True Crime aleatório pra dormir. Não fui parar lá. Olha, gente, é o Sete Além chamando, viu? Amei. Não, o Sete Além, gente, pra mim... Por isso que eu fiquei indignada. Eu fiquei, gente, vocês não acompanham o nosso WhatsApp, obviamente. Mas eu mandando áudios indignada. Falei, como assim você não conhece? Que eu falando, mandando áudio pra Bruna, falando... Então, eu tive a ideia de falar de Sete Além. Não conheço Sete Além. Como assim? Indignação. Não, eu já ouvi falar. Eu achei que era, tipo, um nome pra falar de história de sobrenatural, mas não que era um negócio específico. E aí, por isso específico. É brasileiro. É orgulho nacional. É o orgulho nacional. Eu não acredito ainda que não fizeram filme. A não ser que, tipo, eu não saiba, mas não fizeram nenhum filme sobre Sete Além. Imagina um filme nacional sobre Sete Além? Seria série nacional. Bacana. Uma série nacional com histórias do Sete Além. Aí, Netflix, tô jogando aqui um sucesso, hein? Olha aí. O comentário da Amanda Fagundes, no Instagram. Ela falou assim: enquanto vocês estavam falando da escalada financeira da seita, eu só lembrava de Creed do The Office falando: já estive envolvidos em várias seitas, tanto como líder quanto como seguidor. Você se diverte mais como seguidor, mas ganha mais dinheiro como líder. Essa é a filosofia, basicamente. Muito bom. Gente... Quero ler o e-mail que agora que eu abri, eu achei que era spam, eu quase deletei. Desculpa, eu não sei quem mandou, tem um nome estranho aqui que eu não vou falar porque a pessoa não assinou. Mas o e-mail diz assim: acho que a Bruna está no Rio de Janeiro com uma identidade falsa. Oi, 1001. Este e-mail é especificamente para a Bruna. Contextualizando. Desde meus 10, 11 anos eu queria fazer Libras e atualmente com 13 anos... Você tá ouvindo o podcast com 13 anos, gente? Não Meu pode. Deus do céu! Eu falo muita besteira, amor. Eu estou fazendo. Foi minha segunda aula e suspeito que eu esteja fazendo aula com a Bruna, pois tem uma mulher extremamente parecida. Então tem uma teoria que a Bruna seu doppelganger. A Bruna está no Rio de Janeiro, onde eu moro e faço meu curso com uma identidade falsa e fazendo curso comigo. Na verdade, não sou eu, é minha doppelganger. Você não pode ir pro Rio de Janeiro. Porra, se você trombar com ela... Verdade, não, a gente amiga, vai ter que lutar até a morte. Você vai ter que lutar da morte. Até decidir quem fica viva. Qual das duas é a original. Vai fazendo um karatê aí, um jiu-jitsu. Vou trocar meu pilates por artes marciais, porque... Exatamente, ó, sua doppelganger tá por aí. Vou me preparar pra enfrentar minha doppelganger. Gente, que bizarro. Gente, eu tô chocada, menina. Gente, bizarro. Bizarro, que isso? Sai fora. Sim, mas não, tô chocada também pela idade. Gente, então... eu fico muito chocada que eu falo muita besteira, gente. Amiga, eu não quero e-mail de nenhum... Eu não quero e-mail de pai e mãe. É jovem, então, né? É jovenzinho. Eu não quero e-mail de pai e mãe me dando bronca pelos palavrão, hein? Se eu tiver e-mail de pai e mãe, vou ficar chateada. Não, mas tem outro e-mail aqui que eu quero ler, que é o da Fernanda.
E ela fala assim: bom dia, gurias do Mil e um Crimes. Eu vim por meio deste e-mail agradecer pela companhia na hora da faxina, que geralmente é aquele momento chato do dia, mas com vocês passa super rapidinho. Eu amo de paixão escutar o podcast, mas sinto uma amiga próxima. Gostaria muito de ouvir vocês falando sobre o caso que rolou aqui na cidade que eu moro, lá na década de 50. É uma cidade do sul, fica em Santa Catarina e se chama Chapecó. Eu morei lá. Ei, Fernanda, eu morei lá. Tem conhecimento profundo. Cara, se tivesse falado 1 ano e meio atrás, a gente ia tomar um cafezinho ou uma cervejinha. O que aconteceu foi um linchamento de pessoas forasteiras que até hoje não ficou esclarecido se elas são culpadas ou não. As fontes são mais ou menos limitadas porque os poderosos da cidade tentaram abafar a todo custo, mas uma professora jornalista, Mônica Haas, Kinga, diga-se de passagem, publicou um livro que se chama O Linchamento que Muitos Querem Esquecer. A obra traz todo um contexto de como funcionava o negócio na época, basicamente uma cidade colonialista, uma coisa meio a lei de Italião, justiça com as próprias mãos, além de pessoas super preconceituosas. Inclusive, tem muitas homenagens pela cidade ao dito cujo coronel que não foi responsável pelo linchamento, só não impediu que ele acontecesse. Enfim, é um babado, 1001 beijos e abraços, vocês são demais. Amiga! Obrigada, Fernanda. E você que tem que escrever. Se eu não me engano, esse é o caso do incêndio da Catedral de Chapecó. Eu tenho um artigo sobre este caso há anos aqui no meu computador e eu nunca parei pra ler, mas sim, está na minha lista há muito tempo falar sobre esse caso, justamente porque eu morei em Chapecó. E... enfim, eu ouvia falar dessa história também pelas pessoas lá, e é sempre essa coisa de ninguém sabia o certo, né? Mas nos últimos anos aí tem muito pesquisador, jornalista e tal, resgatando essas memórias e tentando lembrar realmente o que aconteceu, né? E deixar registrado. Então, sim, pode sair em breve, já que temos aí uma cobrança de uma ouvinte. E fora que tem que ser você, porque você entende referências locais. Ai, gente, é só interior do sul, é tudo a mesma coisa, né? É a igreja católica que manda em tudo e 3, 4 famílias que mandam na cidade. Parece que o interior do Brasil inteiro é assim, né? Você tem meia dúzia de família que é dona da cidade inteira. E é isso, né, gente? Essa desgraça. Mas, ó, tem agora o quê? Um representante do Sul sendo querido pela primeira vez no Big Brother. Olha aí, verdade, gente. Acabando com o estereótipo, né? Porque de Paulo, ele ganhou, que era insuportável. Exatamente. O alemão era gaúcho, né? Era. Não, ele era gaúcho? Não lembro. Não sei. Alemão BBB. Eu achei que ele era carioca. Eu achei que ele era carioca. Diego Alemão. Cadê? Vamos procurar. Ele só era loiro, amiga. Não. Porque é muito comum você chamar de apelido no sul e falar alemão. Não, alemão aqui, por exemplo, em São Paulo, qualquer é loiro. Onde nasceu. Cadê? Eu achei que ele era carioca. Vamos ver. Ah, não, ele é paulista. Estávamos as duas erradas, olha aí. Então... Nossa senhora. Ele é paulista. Nada a ver. Enfim, então a gente tem o Alegrete, que vende Alegrete, que usa aquela boina, ali no meio do nada. Ele é mais colono que eu, que sou do interior. Ele usa aquela boininha de crochê muito sério, sabe? É muito engraçado. Desculpa aí quem usa boininha de crochê. Porque levando a cultura da colônia para o resto do Brasil. Sim. É isso, gente, é isso. Então, vocês acham que gaúcho é igual Porto Alegrense? Não é, a gente é bem diferente. Ótimo, agora nossos fãs do Porto Alegrense vão nos odiar. Obrigada, ai, desculpa, amiga. Mas nenhum gaúcho gosta de Porto Alegrense, só eles se aturam, porque ninguém mais gosta. Agora, vários unfollows de Porto Alegrense. Ai, desculpa, gente. Alegre, tá, gente? Mentira, nunca fui. Mas... Não, é uma cidade bem legal, é bem bonita, é uma cidade tentando aí, ó. Teve o caso do canibal de Porto Alegre, que a gente vai falar de novo. Foi o primeiro episódio do podcast, inclusive. Mas enfim, gente, é isso. Tamo aí, gaúchos pelo mundo. Gente, obrigado, então. Mande sua historinha de Sete Além, porque a gente quer aí fazer um episódio especial. E é isso, amiga. Tem mais algum recado? E vem aí, ó, episódio com as 3 espiãs demais. Exatamente. Será que vai acontecer? Será que eu e Fabi vamos estar no mesma call? Será que algo não vai acontecer para que isso não aconteça?
Olha, É porque normalmente é isso que foge, né? Normalmente. Exato. O destino sempre acaba dando um probleminha aí pra não acontecer essa gravação com as 3. Mas é isso, gente. Até semana que vem a gente gente. tá de volta. Apoia a gente. Mande lá sua historinha pro milcrimes@gmail.com e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Beijo! Beijo.